explicar amor tão grande assim, amor que tens por mim. Não há como resistir tanto amor dentro de mim. Por isso eu me rendo a ti e te adoro, meu papai. Abba, Abba, Pai. Como criança eu estou tão dependente do teu amor, meu Pai. Abba, Abba, Pai. Eu me lanço aos teus pés e reconheço que és meu Rei e meu Pai. Abba, Abba, Pai. Eu te adoro, meu Senhor, meu Deus e meu eterno amor, meu Pai. Abba, Pai. Eu te amo, Paizinho. Tu és o meu amor, tu és o amado da minha alma, Senhor. Não há como comparar, não há como explicar amor tão grande assim, amor que tens por mim. Não há como resistir tanto amor dentro de mim. Por isso eu me rendo a ti e te adoro, meu papai. Abba, Abba, Pai. Como criança eu estou tão dependente do teu amor, meu pai. Abba, Abba, Pai. Eu me lanço aos teus pés e reconheço que és meu Rei e meu Pai. Abba, Abba, Pai. Eu te adoro, meu Senhor, meu Deus e meu eterno amor, meu Pai. Abba, Pai. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono
Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Que bênção nós estarmos juntos. Meu amigo e minha amiga, né? E muito importante que nós aproveitemos Aleluia. bem esse tempo de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o Bispo Samuel Alves e você está no programa Conectados com a Palavra, que vai ao ar pela Rádio Web Shalom. Tá? E aqui comigo o Bispo Alberto Gabriel, Pastor Otiniel Mendes, que são meus companheiros de prosa, inclusive com o fim de representar a sua dúvida. A gente tenta discutir sobre aquilo que possa te levar a uma palavra esclarecedora, né? Esclarecedora sobre a Bíblia. Boa tarde, pastores. Boa tarde. Boa Que o tarde. Senhor nos ajude nessa tarde, aí conectados com a palavra dele, trazer aí luz, conhecimento, claridade, e que nós possamos aproveitar isso para nossa prática cristã. Boa tarde a todos, que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida e acompanhe conosco, pegue a sua Bíblia, mande as suas perguntas, é o momento da gente poder realmente debater e ver suas opiniões, o que você acha e comparar aí com o texto bíblico. Pois é, que coisa boa. Nós vamos orar ao Senhor e a gente ora porque nós sabemos que só vamos compreender a palavra de Deus, daquela compreensão que é essencial à nossa vida cristã, com a ajuda do Espírito Santo, tanto em relação à minha vida quanto em relação à sua. Ore comigo, vamos orar. Meu Pai, nos colocamos em Tua presença nesta tarde para estudar a Tua palavra, meu Pai, para absorver o que vem de Ti, para compreender e aplicá-la às nossas vidas. Senhor Deus, há tantas coisas que precisamos considerar com mais cuidado, com mais com zelo, Senhor, e permita que aqui agora possamos fazer isso em relação a esse trecho da Tua palavra que estamos estudando. No nome do Teu Filho oramos, Senhor. Amém. Bem, eu quero fazer uma retrospectiva aqui com você e até te explicar que às vezes a gente demora em um texto, mas muito mais com a finalidade de trazer um debate amadurecido, né? Enriquecido, né? Enriquecido, algo que possa retirar dúvidas, trazer esclarecimentos. E eu vou te falar, participa conosco orando para que Deus dê a correta compreensão do texto, tanto a nós quanto a você, tá bom? Nós estamos estudando sob o título A Dinâmica da Salvação, em cima da segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 2 a 11. A ideia é chegar no verso 11. Vamos ver, quem sabe a gente chega hoje, né? Mas, num primeiro ponto, nós estamos vendo o que Deus já fez por nós, ouvimos, né? O que Deus já fez por nós, isso abrangendo aí os versos 2 e 3 do capítulo 1 de 2 Pedro. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu, vou repetir, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. No verso 4, ainda dentro desse foco, o texto diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Esse foi um ponto relacionado ao que Deus já fez. E nós já discutimos isso nos programas passados. No verso 5, nós começamos um segundo grande ponto que denominamos o que precisa ocupar nosso objetivo. E aí o verso 5 diz: e vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai. E aí falamos de 7 passos. Primeiro passo: acrescente à vossa fé a virtude. E aí nós explicamos sobre o que seria fé e sobre o que seria virtude. E eu só quero lembrar aqui que virtude
tem a ver com excelência, né? E a virtude, acrescente a ciência. E no caso aqui, essa segunda palavra ciência, enquanto a primeira foi epignosis, que falava de um impacto relacionado à experiência, aqui no verso 5 é gnosis, está relacionada com esse conhecimento que eu posso ir atrás. E aí a Bíblia me orienta a ir atrás desse conhecimento. Até aqui nós discutimos na semana passada. E agora, pastores, nós avançamos para o verso 6, que vai nos trazer o terceiro passo. E a ciência acrescenta aí a temperança. E Jesus. Temperança. O que é temperança? Como é que a gente pode definir temperança? Que a gente pode definir como domínio próprio, né? Algumas versões, inclusive, vêm com essa tradução, né? Domínio próprio. A pessoa ter esse equilíbrio, né? Acho que é a pessoa procurar ser centrada. E aí, falando de domínio próprio, Bispo Alberto Gabriel, eu já vi algumas pessoas quererem defender no pentecostalismo um êxtase que tira a pessoa de si próprio, né? Que a pessoa fica assim, né? Com, alguns dizem, até fazendo uma piada, uma chacota, como um frango com o pescoço destroncado, e pula e tal, e diz que aquilo ali é êxtase do Espírito, que o Espírito toma o controle. Isso não acontece, né? Não. Isso não tem amparo bíblico. Não, temperança, tempero, domínio daquilo que eu tenho ciência, conhecimento, daquilo que eu me embaso, daquilo onde eu ponho a minha confiança. E isso me dá uma tranquilidade muito grande. Por isso o homem é temperado. Quando nós temos essa fé, essa confiança plena em Cristo Jesus, diz que essa fé, ela vai produzir isso aí. Ela vai produzir essa temperança, porque eu sei em quem eu tenho crido. Assim diz os meus irmãos aí, os escritores bíblicos, impulsionados pelo Espírito Santo, que eles tinham esse conhecimento. E eles falam assim, agora eu creio e aqui eu descanso. Por isso vocês não estão me vendo fazer muitos malabarismos, tendo em vista Jó, né, que ficou na sua, temperado ali, não ousou falar palavra contra Deus, não pecou, repreendeu aqueles que chegou meio assim espavorido, né? Então ele aquietou com eles e deu respostas temperadas. Isso é um equilíbrio maravilhoso. Diante de um problema grande, você sofrer mais um ataque de todos os lados, de amigos, de irmãos, da sua própria esposa, e você manter temperado. Então eu tenho o aspecto de perseverança. Isto. Então, domínio próprio no sentido de não ser aquela pessoa que desiste, aquela pessoa que bate um sentimento e ele se submete a esse sentimento. Domínio próprio no sentido, então, de marcar um objetivo e perseguir esse objetivo. Mesmo que para isso eu tenho que passar por esse sofrimento que já estava dito. Então, o que nós estamos falando aqui é que não tem domínio próprio esta pessoa que reduz a sua marcha, ou se desvia de sua caminhada, ou desiste, interrompe a sua jornada, porque alguma coisa aconteceu. Eu estou meio triste, estou meio decepcionado, vou parar. Opa, domínio próprio implica em ter rumo, ter objetivo. E essa não é as explicações que nós temos? Não, eu não vou hoje na igreja, não, estou meio desanimado hoje, tal. Faltou domínio próprio. Faltou domínio próprio, faltou temperança. É por isso que aqui nós já acabamos de citar isso, eu já leio aí. Esqueceu do que Cristo fez por ele, do perdão e da oportunidade que Deus está cavando para ele. Ele acabou de esquecer isso, então faltou esse dado aí, faltou temperança. Ele já está destemperado. E como eu mencionei aqui a questão, meu amigo, de um sentimento de que o pentecostalismo é algo que pode te levar a um delírio espiritual, então deixa eu só reforçar, isso não tem amparo bíblico. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta, e o apóstolo Paulo é claro em determinar que os cultos, os nossos cultos, devam ser organizados.
E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós alimentamos algumas críticas, né? Alguns querem dizer que esse entusiasmo pentecostal é doido, é desvairado. E o pior é que eles têm razão, não há motivos para o pentecostalismo ser algo doido, não. Nós precisamos também ter temperança na forma como damos vazão ao nosso pentecostalismo. Isso é correto, isso é salutar, isso é bíblico, né? Mas quando a gente fala de domínio próprio, então nós temos dois extremos a serem considerados. Um é aquela pessoa que se entrega à raiva, se entrega à fúria, se entrega a alguns tipos de loucuras, né? Aliás, a gente tem muito problema até voltado para aquela pessoa que tem uma fé que a gente pode chamar aqui de incontrolável, de sem domínio próprio, e ele é uma pessoa que de repente ele acorda e pode tudo. Aí ele vai lá, compra o que não devia comprar, faz compromissos que ele não devia fazer, agindo com uma certa falta de domínio próprio, né? De temperança, né? Então você tem aquele que se ira, aquele que exagera nas questões, aquele que desmaia diante das frustrações, e tudo isso então nos chama a esse terceiro passo. Aí repetindo para você, passos que precisam ocupar o nosso objetivo, partindo da fé, que é essencial para o início da vida cristã. Primeiro passo, acrescenta a virtude, né? A excelência no que você faz. Segundo passo, acrescente o conhecimento. Então, o servo de Deus tem que ir atrás do conhecimento. Terceiro passo, acrescente a temperança. E deixa eu só trazer um texto aqui pra gente, que Provérbios vai trazer sobre essa questão da temperança, da importância da pessoa ter esse governo, esse controle, né? E o texto está lá em Provérbios 16, verso 32, que diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, a necessidade aí de ter da pessoa procurar ter o domínio próprio é essencial. Governar o seu espírito. Governar o seu espírito, não ser levado pelas emoções. Então, se você, isso se aplica a mim, né, e a todos nós, se nós às vezes nos levamos a algum tipo de falta de tempero, seja para mais ou para menos, vamos buscar ser temperantes. Inclusive, esses dias, alguém veio me dizer que não vai mais para a igreja, porque está procurando uma igreja ideal para ele, uma igreja dessas aí que o senhor acabou de citar, que tem, como se diz, fogo na canela, que pula, que sai no êxtase, faz aquele negócio todo, e tem aquelas coisas todas apoiadas ali, né, pelo grupo. Bom, eu falei, eu estou seguindo o caminho do Senhor, e Ele está dizendo que o que eu devo fazer é levar essa pessoa à estatura de um varão perfeito. Não tem jeito de eu fazer isso se não ensinar para ele a palavra de Deus e também usufruir dela. Eu não tenho como de fazer de outra forma. É através daquilo que é espiritual. E aí, esse é o caminho que o Senhor Jesus percorreu e ensinou. Eu não vi Ele fazendo outra coisa. E nós precisamos nos atentar para isso. E as pessoas mudam de igreja porque não tem essa consciência, essa temperança de que o que Jesus fez por ele devia valorizar. Essa é uma questão lamentável, né? A ideia de mudança de igreja precisa ser muito cuidadosa. Ela é possível? Eu próprio experimentei isso, mas ela tem que ser alicerçada de muita coerência espiritual. Muito. A gente não deve mudar de qualquer jeito ou por qualquer motivo. Até porque, para sua análise, meu querido, parte significativa das mudanças são por mera rebeldia. Não é que a outra igreja vai ser melhor, não. É porque eu quero mudar. Eu quero, por algum motivo, eu não estou gostando. E aí tem o desamor, né? É igual o divórcio. Isso. Casal, né? É terrível, faltou amor, faltou a consideração, faltou o compromisso. Eu não estou gostando muito do pastor, não estou gostando muito de algum líder. Não, aquele povo parece que eles falam de mim, não sei o quê. E parece que a gente caça ali alguns motivos e diz, vou avante. Mas e qual é? Houve um erro teológico? Houve um problema? Você tentou ajudar e não deu certo? Você é compromissado e não deu certo? Aí a sua igreja está num caminho herético? Então mude mesmo. Mas se não for assim,
Toma cuidado. O óculos dele é muito preto, né? A barba dele é muito branca. Não dá. Barba branca, o senhor está fazendo alguma referência? Nada. Deseja mudar porque tudo que o pastor prega, está falando é para mim. Eu vou mudar porque o pastor está pregando é para mim. Olha o que a pastora Adriana está levantando. Quando alguém diz, vou mudar de igreja porque o que o pastor está pregando é para mim. A minha pergunta seria, o que o pastor está pregando é bíblico ou não é bíblico? Se o que o pastor não estiver pregando não for bíblico, preste atenção. Tenta ajudar esse pastor, porque ele tem que voltar para a Bíblia. Se tentou, orou, fez campanha, não conseguiu ajudar, muda mesmo. Porque você não merece estar sob um pastoreio que não é bíblico. Mas, meu querido, se for bíblico, muda você. Venha para a Bíblia. É a oportunidade que Deus está dando para a pessoa consertar, né? Até porque a igreja, lá em Apocalipse, é claro que a igreja está nas mãos do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, há uma afirmativa bíblica que diz assim, que os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Aí a minha pergunta, se tiver um injusto, um pecador na congregação dos justos, e ele não é tirado, então há que se questionar se essa congregação é de justos. Porque Deus age, claro, o justo vai saber esperar Deus agir. Ou então, é esse pecador que está se transferindo de igreja. Porque os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. E eu vou contar uma coisa para vocês. Se você muda pela motivação errada, você vai ter problema. Nosso Deus não é Deus de brincadeira. E Ele te manda amar seu irmão, sujeitai-vos uns aos outros. Ele nos manda nos submeter aos nossos pastores, aos nossos líderes. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu comentava com o pastor Alberto Gabriel, antes do início, sobre uma coisa que tem me incomodado muito, que lá no Pentateuco nós temos um homem tremendo, que é Moisés, um homem especial demais. E Moisés um dia recebe uma orientação de Deus para falar à pedra, para que a pedra desse água ao povo. Falar, ele estava com raiva do povo, ele estava, enojado com a circunstância. Em vez de falar, ele bate na pedra. E aquele bater feriu a Deus. E Deus falou, por isso você não vai entrar na terra prometida. Por isso, olha quem é Moisés. Anos e anos, 40 anos servindo a Deus e servindo de um jeito tremendo. Por uma coisinha de nada, né? Aos nossos olhos. Aos nossos olhos, isso dá para a gente racionalizar isso com tranquilidade. Por uma coisinha de nada, ele não entrou na terra prometida. Quantas coisas muito mais sérias às vezes nós fazemos. E não observar a palavra do Senhor é tão sério quanto Moisés não ter ouvido a palavra do Senhor quando ele mandou tão somente falar à pedra. Pensa sobre isso. Mas eu quero voltar aqui na questão, porque alguém pode estar dizendo assim, o pastor falou da questão de um pentecostalismo, um entusiasmo desvairado, um negócio assim, o pastor Alberto Gabriel usou a palavra canelinha de fogo. Sim. E o pastor está falando uma mentira. Tá desvairado aí. Não, eu quero te chamar a atenção para o que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Em Atos 2 ocorre o primeiro enchimento com o Espírito Santo. Nós tínhamos cerca de 120 irmãos e todos ali foram cheios do Espírito Santo. E foi tremendo que todos falaram em línguas. E você tem um testemunho maravilhoso disso. Eu não quero aprofundar pelo tempo que não vai permitir. Mas, em determinado momento, Pedro, sem uso de microfone, não tinha caixa de som, não tinha mesa de som, não tinha nada. Pedro levanta e faz um discurso maravilhoso. Todos se calaram. Pedro levanta e todos se calaram, todos se controlaram, porque Pedro estava pregando. Se nós tivéssemos uma defesa bíblica de que a êxtase espiritual no enchimento com o Espírito pudesse ser sem controle, então não dava para Pedro ser ouvido por ninguém ali. Mas houve ordem
Essa é a questão. Nós precisamos de ordem. Mais tarde, o próprio apóstolo Paulo fala da importância dessa ordem. Se tiver vários profetizando, se calem, deixa só um falar. E se tiver vários falando em línguas, não, fique só um fale e haja quem interprete. Se não tiver interpretação, não faz sentido. Não faz sentido. Porque quem ora em línguas edifica a si próprio. É claro que aqui tem uma situação que precisa ser considerada. Nós estamos falando de um culto. Paulo ali está falando de um culto público. Um culto público, um culto com presença de pessoas que poderiam ser edificadas. Porque, claro, né, se nós estivermos falando de um culto de oração, um fala em línguas de lá, outro de cá, não tem problema nenhum. Glória a Deus. Aí é festa. É festa. É festa do Espírito. Mas na hora que o pastor, o dirigente falar assim, amém, irmãos, pronto, acabou. Pronto. Controle, né? Controle absoluto. Tremendo. E eu não queria... Vamos avançar, né? O senhor falou em avançar e eu falei assim... minha língua está coçando aqui. Quando eu olho para essa virtude aqui, o senhor falou muito dela na terça-feira passada, mas quando eu olho para essa virtude, eu fico, sabe, isso me para aqui, na garganta aqui. Porque eu me lembro que alguma coisa que tem virtude é alguma coisa que produz. Sabe, quando eu chego com a terra, eu falo, rapaz, mas que terra maravilhosa é essa? Que terra abençoada, que quanto de virtude tem? Uma terra macia, que dá um fruto. Tudo que você planta lá, frutifica, moço. E o contexto vai nos ajudar nisso aí, porque vai demonstrar essa frutificação. E eu fico pensando nisso. Só aproveitando aqui esse intervalo aqui para a gente poder agradecer os nossos ouvintes, né? A irmã Luísa Carneiro, que está acompanhando com a gente. Aleluia. Ivonete Moreira. E também a Eliane Santos, né? Eliane. Eliane Santos. Deus abençoe, viu? Manda sua pergunta pra gente, tem alguma dúvida. Aliás, compartilha Lisboa, aí né? o link. Né? Glória a Deus. É muito interessante que a gente possa fazer isso. Irmã Eliane, faça essa palavra propagar aí em Lisboa, tá bom? A senhora é nossa parceira aí. Louvado seja Deus pela tua vida. O verso 6, então, traz para nós o quarto passo. Você que veio agregando, né, valores, a virtude, a ciência, agora a temperança, é chamado ainda a acrescentar à temperança a paciência. A paciência aqui é o quarto componente que você precisa inserir na sua vida cristã. E o que é a paciência? Perseverar, seguir a Cristo, mesmo que isso lhe custe a vida. É uma definição. Mas ainda que nós estejamos falando de algo que no português indique uma certa tranquilidade, o sentido essencial aqui é esse que o senhor está colocando aí. Perseverança. E eu vejo isso no primeiro capítulo de Pedro. Ele falou assim, olha, importa que nós passemos por isso ainda, algumas tribulações para provar nossa fé, que é muito preciosa. Então veja que ele trabalha com o primeiro termo de uma forma que os outros vai agregando e vai burilando a sua fé, porque se você não passar por essa paciência, sofreu uma agressão e não perseverou, não teve paciência de esperar Deus resolver isso, aonde está minha fé? E aí a gente tem uma contraposição muito interessante, que é muito presente nos nossos dias. E aí, meu amigo ouvinte, por favor, presta muito atenção no que eu vou te falar. Pragmatismo religioso. O pragmatismo religioso, muito presente nos nossos dias, é oposto à perseverança, é oposto à paciência. Por quê? Porque hoje se prega, muitos pregam, né? Não é que se prega, muitos pregam uma religião que dá resultados, e resultados imediatos. Mas tem um problema aí. Os apóstolos, por exemplo, nenhum viu a volta de Jesus Cristo. Perseveraram fiéis. João vai morrer já no século II. Né, perseverou, iniciozinho, né, porque João morreu. O senhor sabe a data em que João morreu?
Não. Não, assim, né? propriamente mas agora se não. ele escreve para nós Apocalipse já no apagar do século I, então provavelmente ele morreu já bem velhinho, ou no finalzinho, ou já no iniciozinho do século II. Por aí assim. Não tirou fotografia, né? Não temos. Não, eu já ia falar isso. Pô, Não rapaz, temos a data não nem dá, a não tem fotografia. prova. Não tem essa prova. Mas ele não viu a volta de Cristo. Na verdade, ele viu foi muita gente morrer em nome de Jesus Cristo. Nós estamos atravessando uma pandemia. E o pragmatismo quer levar alguns a pensarem assim, cadê Deus para resolver esse problema? Mas não é assim que a perseverança nos ensina. A perseverança ensina que Deus é Deus, não importa o que aconteça. E muito mais, que Deus é bom. E aqui até vou fazer uma colocação aqui para vocês me ajudarem. Às vezes a gente fala assim, alguém diz assim, nossa, Deus é bom demais, Ele me livrou de um acidente ali agora. Mas é a minha pergunta, então aquela pessoa que não foi livrada do acidente, poderia dizer que Deus é ruim? Né? Dentro do contexto aí. Mas Deus é bom em qualquer situação, livrando ou não. Deus é bom, fulano foi curado. Mas Deus continua sendo bom se fulano não é curado também. Da perspectiva correta, Deus é bom independente da questão. Então aí nós temos que retirar o pragmatismo, porque quando eu digo que Deus é bom porque algo que me interessa aconteceu, então eu vou ser tendente a ficar frustrado quando algo que me interessa não acontecer. E é o que tem acontecido com muita gente. A gente fica preocupado agora com essa questão da pandemia, e aí diante das pregações que existem aí, pragmáticas, né? Que Deus resolve o problema, que Deus cura, que Deus dá dinheiro, que Deus dá prosperidade, etc. E agora, quando o trem não dá certo? A pessoa perdendo a fé. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não nos ensina a ser pragmáticos. Acima de tudo, a Bíblia nos ensina a confiar nesse Deus bondoso. Salmo 73, né? Está lá, Deus é bom. Pronto. E aí ele disse, mas quase que os meus pés se resvalou e quase que eu perdi as minhas fé. Olhando agora a vida dos outros que estavam prosperando, e eu que sou homem de Deus, que ando segundo o caminho do Senhor, e tenho santificado a minha vida, as coisas não estão sucedendo, não está acontecendo comigo. Então eles são soberbos, falam contra Deus, são arrogantes e estão prosperando. E aí, a minha vida, como é que fica nisso? Ele disse, mas quando eu entrei diante dos atos do Senhor, olha a somatória aí da ciência, do conhecimento agora, olha a temperança aí. Quando ele entrou lá, que ele pesou na balança, que ele viu as coisas juntas e falou assim, agora eu sei. E é interessante perceber que esse sentido aí de perseverança e paciência é justamente para suportar no momento de crise. É para suportar nesse momento de dificuldade. E nós somos chamados para esses momentos de crise, né? O cristianismo não foi chamado para... O cristão não foi chamado para viver um mar de rosas, né? Nós somos chamados, no mundo tereis aflições. E é uma questão nós não fomos chamados nem para viver, né? Nós somos chamados para morrer. Então, justamente. Então, irmãos, presta atenção, a vocação cristã é para morrer. Romanos capítulo 6 deixa claro isso. Nós somos chamados para morrer com Cristo. E se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. É uma pura verdade, né? Então nós precisamos. Acho que são textos que o povo foge um pouco, né? Mas agora você sabe, né? Você que está aqui compartilhando conosco, sabe, o cristianismo, o cristão é chamado para entregar sua vida a Jesus Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz. Toma a cruz e siga. Para onde? A mim. Para o Calvário. Calvário. Jesus com a cruz vai para o Calvário. Então quem quiser ir após Cristo, pega a sua cruz e segue a Cristo para o Calvário. Mas você não precisa fazer mais nada porque Jesus já morreu por você. Parece que Jesus não ensinou isso não. Porque Jesus ensinou a gente a pegar a nossa cruz e seguir a Ele. Cuidado com algumas coisas que os apóstolos pensam diferente, Jesus pensa diferente, que o Espírito Santo pensa diferente. Cuidado. Você tem que escolher quem é que você vai ouvir, né? É verdade. Bispo, tem uma figura que Paulo utiliza bastante, que ele gosta bem de utilizar, que é a questão do atleta. Que o atleta também é alguém que exige, de certa forma, no seu treinamento, no seu preparo,
perseverança, paciência, né? Então, quando lá em 1 Coríntios ele vai dizer sobre o atleta para correr de tal maneira que alcanceis, ele está falando de alguém que luta, que está se esforçando, está perseverando para conseguir alcançar algo. Então, assim, a paciência é algo essencial para o cristão, para que ele consiga realmente chegar a receber e ser aprovado, né? É interessante que ele vai dizer, correi de tal maneira que alcanceis. Paciência, Não é verdade? perseverança. Tenha paciência, gente. O irmão Diogo está participando aqui, dizendo, independente das circunstâncias, sempre será a vontade de Deus que se impera a nós, que impera. A nós só cabe adorar e em tudo dar graças. É bem verdade, irmão Diogo, que a vontade de Deus vai imperar na vida dos que entregaram suas vidas a Cristo. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, há um chavão, Deus está no controle, e me preocupa muito esse chavão, embora ele seja verdade em relação à história, e embora ele seja verdade em relação a algumas vidas, ele não é a verdade em relação à maioria das vidas, inclusive muitas de dentro da igreja. Deus não está no controle de uma vida que peca. Deus não está no controle de uma vida que não observa a palavra de Deus. Deus não está no controle em muitas vidas. Mas, no geral, eu entendi aqui que você está falando que nós, quando adoramos a Deus, então, nós abrimos a possibilidade de Deus estar no controle, né? Então, nós não devemos viver pelo que vemos, e sim pela fé incondicional. É verdade, aleluias. Aleluias também pela palavra aqui da irmã Eliene. Glória a Deus por este sábio e edificante estudo. Muito obrigado. Aqui em nome de meus pastores. E está me sendo dito aqui que a irmã Eliene está nos ouvindo lá de Lisboa. Um abraço a nossos irmãos que estão em Portugal. Glória a Deus. Pois bem, então, nós vimos aqui sobre a paciência, que é para nós o quinto passo. Mas agora vem o texto ainda, o verso 6, e diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, verso 6. E à paciência você acrescente a piedade. Piedade acrescentada à paciência. Bispo, o que é piedade? Como é que a gente pode entender isso? É uma coisa assim, tipo, adorar com perfeição, né? Servir com perfeição, semelhante a Deus. A palavra pio significa santo. Então, quando a gente fala Papa Pio XII, nós estamos falando Santo Pio XII. Palavra pio. Então, piedade tem a ver com santidade. E santidade é ser semelhante a Deus. Porque o processo de santificação, ele nos leva a tomar posse da própria natureza de Deus, uma natureza que odeia o pecado, uma natureza que odeia o sistema que busca contrariar a vontade de Deus. Então, piedade é santidade. Está dizendo o texto, então, que eu tenho que acrescentar santidade na minha vida para me tornar semelhante a Deus? É uma adoração segundo a vontade de Deus, não a minha. E aí é a santidade. E é uma virtude aí que a gente... A separação. Sim, e é uma virtude que plena. A gente tem que procurar ir acrescentando na nossa vida, né? No nosso relacionamento com Deus. Algumas pessoas dizem assim, não, mas o Espírito Santo é que nos conduz. Irmãos, se nós fôssemos tributar todas as responsabilidades ao Espírito Santo, nós poderíamos ignorar a Bíblia, né? Aliás, eu até perguntaria, para que a Bíblia? Para que a igreja também? Mas é a própria Bíblia, a gente discutiu isso na semana passada, é a própria Bíblia que me orienta em um imperativo, desvestir do velho homem, vestir do novo, o nosso entendimento, a nossa forma de raciocinar e vestir-nos de um novo homem. Tem uma participação nossa, tem um sinergismo aí tremendo, é responsabilidade nossa. Então tá certo, o Espírito Santo ministra sobre nós graça, e o texto bíblico lá em João diz: graça sobre graça.
quando eu busquei entender esse negócio de graça sobre graça, E ela vos seja multiplicada ainda. aqui em Pedro, né? Mas falando lá de João, que fala graça sobre graça, as melhores explicações que a gente tem sobre isso apontam o seguinte: um comparativo com um ambiente, um estoque cheio de caixas, caixa sobre caixa, graça sobre graça, que tem graça tão abundante da parte de Deus para mim e para você, que é como um quarto cheio de uma mercadoria sobre mercadoria. E a outra imagem é a imagem das ondas do mar, em que mal uma se finda, A outra já vem outra. Sobrepõe. Deus nos manda graça sobre graça. E por essa graça a gente tem a capacitação para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. E como Mas é que não fica... é uma imposição, é uma capacitação. Como que fica aquela pregação, então, quando é dito às pessoas que nada que ele faça possa aumentar nada na vida dele? Ele já recebeu tudo e, meu nada Deus. que eu faça vai levar Deus a me amar mais. Nada que eu faça vai levar Deus a me amar menos. Isso é uma mentira. Estuda João 14 e você vai ver. Quem me ama obedece os meus mandamentos e o meu Pai o amará. João 14 diferencia de João 3, porque em João 3 nós temos Deus amando o mundo de tal maneira. Isso. E um amor para todas as pessoas, né? Vou fazer algo por eles. Mas em João capítulo 14 nós temos uma intimidade acontecendo ali. E nesse domingo, a nossa escola dominical é uma maravilha. Eu quero te dizer que a escola dominical no todo é uma maravilha, e a escola dominical da minha igreja é simplesmente quase o céu. Tô exagerando mesmo. É muito bom, né? Graças Não, eu vou. a Deus. Não, é o seguinte, se o senhor está falando da minha lá, o pessoal quase foram arrebatados agora nesse domingo passado. Olha que coisa. Que é isso, velho? Então o negócio é sério. O negócio aqui tá. Mas é muito bom, é muito aqui, edificante. Né? Né? Glória a Deus. A escola dominical na minha igreja, com essa fase, ela está se dando em salas online, né? E graças a Deus, Glória uma a Deus. participação boa, mas muito melhor a forma como Deus usa os nossos professores. Sim, verdade. E numa Coisa das boa. aulas em que Deus estava usando uma de nossas professoras nesse domingo, eu fui desafiadíssimo em um conceito que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ser amigo de Deus, porque na verdade, quando Jesus diz, já não vos chamo servos, mas amigos, aquilo ele avançou para uma relação de intimidade muito especial, que na verdade é o que todos nós devemos procurar. Essa amizade não é um negócio automático, bagunçado, não é um negócio interesseiro, né? Não é um negócio em que os relacionamentos são voltados para buscar favores, não, Unilateral. Não. Essa amizade é forjada na intimidade, no relacionamento. Então nós podemos dizer que essa afirmativa aí de que nada que eu faça vai levar Deus a me amar mais é completamente mentirosa, porque alguns vão ter o privilégio de ser amigos de Deus. Uma proposta para todos os cristãos, né? Sim. Não é automática não, viu, queridos? Até porque Jesus diz que dos amigos ele não esconde o que vai fazendo. Implica em dizer conhecimento. Revelação através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Eu estou empolgado, né? Vou fazer um apelo. Tem alguém para Jesus aí? Aleluia. Glória a Deus. E nós estamos falando aqui da piedade, não é isso? Justamente. Isso. Que é o Quinto passo. quinto passo. Isso. Aí logo vem o sexto. No verso 7, então, a piedade acrescenta-se o amor fraternal. Olha o amor fraternal aí agora como sexto passo. Veja bem, todos esses passos aqui são esforços que nós devemos fazer. Como é que a gente entende essa ideia de amor fraternal? E é interessante que o próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido,
Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros. O limite está colocado aí. Até porque, deixa eu só chamar a atenção, porque no verso 7 nós temos 2 tipos de amor, né? Tem. No verso 7 nós temos, sexto passo, o amor fraternal acrescentado à piedade. Isto. E 7º passo, ao amor fraternal, a caridade. O que em algumas Bíblias vem em contexto realmente amor. Caridade é amor. Mas amor? Aí, amor, Aí é que tá o negócio agora. ágape. Ágape. O amor que é o auge do crescimento espiritual, que é a operação do próprio amor de Deus através de nós. É compartilhar da natureza de Deus. Olha que bênção. Porque Deus é amor. Então, você tem esse amor que já foi explicado pelo pastor Otiniel, que é o amor uns aos outros, né? Esse amor fraternal entre os irmãos, de cuidado, de zelo, de amar, como a nós mesmos, né? Mas nós não estamos falando aqui desse amor de conversa não, tá, queridos? Não é esse amor de dizer, ô irmão, eu te amo, não. Não é esse amor que você meramente declara. Nós estamos falando aqui de um amor que se importa, de um amor que zela, de um amor que está preocupado em ver o outro bem. Ah, fulano não esteve conosco essa semana, deixa eu orar por ele, deixa eu jejuar por ele, deixa eu ir lá ver que tipo de ajuda eu posso prestar a ele. Fulano vem e te pede um conselho. Quando você não tem amor por ele, você dá conselhos carnais, você dá conselhos descompromissados, mas você tem amor fraternal por ele, a preocupação então sua é a salvação dele. Então às vezes você vai ter que contrariar o seu irmão para dizer para ele, olha, isso que você está falando não é bom, isso que você está pensando não é o caminho certo, eu não posso te incentivar nesse caminho, por quê? Porque como eu te amo, eu quero a sua salvação, e o texto bíblico ensina assim, um amor compromissado. E aí o amor que justamente a palavra de Deus nos traz é esse compromisso, essa decisão, né, de querer o bem da pessoa. É diferente desse conceito que as pessoas hoje têm, o meu amigo lá, fulano, eu amo o meu amigo, né? Às vezes a pessoa tem um sentido de amor muito sentimental, e não é isso que a palavra de Deus nos diz. É um amor realmente de decisão, de compromisso, de zelo com a vida da outra pessoa. Olha aí. Eu vejo essa palavra ardente, né? Com amor. Depois que você fez todo o exercício ardente, eu penso naquele momento onde nós estamos sendo chamados para reunir com o Senhor nos ares. Que alegria te ver lá na parada, E sabe? por isso a gente às vezes... E aí nós não podemos descompromissar aqui agora, porque senão aquele momento será triste, eu não vou poder ver a pessoa que eu disse que eu amo, e eu não tive compromisso com ela para ajudá-lo no tempo oportuno. Eu não fui fiel, eu tinha condição sim de ajudá-lo, mas eu não tive disposição no meu coração para fazer coisíssima nenhuma. Eu fiquei aqui preso nas coisas que passam e deixei o eterno de lado. Eu não amei meu irmão conforme a palavra de Deus está dizendo. Amor fraternal, ardente, com compromisso. Então é preciso que nós entendamos o que significa amor fraternal na Bíblia. Não é esse amor em que nós nos cumprimentamos no culto e vamos embora e não queremos saber, não. É um amor que busca viver com o outro, viver a vida do outro. Nós estamos num século em que as pessoas gostam da ideia de que ninguém tem nada a ver com minha vida, né? Cada um por si, Deus por todos. Mas a vida cristã é exatamente o oposto. Na vida cristã, eu me importo com o meu irmão, eu intercedo por ele, eu aconselho, eu o incentivo, eu o exorto. A Bíblia me manda exortar, exortai-vos uns aos outros, ampareis uns aos outros. Nós precisamos nos ajudar. Esse amor fraternal fala disso. E como nós já mencionamos, o 7º passo aqui, apresentado pelo apóstolo Pedro, é a caridade, o amor, esse amor que
ele que vem direto de Deus, é o amor ágape. Esse é o auge do crescimento espiritual, por quê? Porque ele me capacita a amar a Deus, a ponto de me entregar a Deus completamente, e também amar meu irmão. Você quer ver uma coisa? Eu vou pedir o pastor para ler para nós 1 João, capítulo 3, verso 16. E eu quero te perguntar que tipo de amor a gente precisa ter. Enquanto o texto é localizado, um abraço ao irmão Diogo Silva, que já mencionamos, o irmão Josemar Rincon, nosso líder, aleluias, irmã Lucivânia Leal, irmã Elisa Rodrigues. Elisa Rodrigues é um abraço, viu, Elisa? Saudade de você. Fala para o seu pai levar você para um almoço lá na casa do bispo Samuel. O Jorival, lá do Ceará, o Cícero Silva e muitos outros irmãos que estão conosco através de outros meios, de aplicativos. Que bênção! Compartilha esse momento especial, tá? Para a edificação de todos nós. O senhor tem aí 1 João 3,16? O texto diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Pensa nisso. A perspectiva bíblica é de que nós devemos desenvolver um amor tal que nós estejamos prontos a dar a vida por nossos irmãos. Cuidado com aquele profeta que diz assim: não, você não precisa fazer nada, porque diz o texto bíblico que eu preciso estar pronto a dar a minha vida por meus irmãos. E eu até diria que você vai encontrar em alguns homens e mulheres estarem dando continuamente a vida por seus irmãos. Posso falar isso, por exemplo, dos ministros do Senhor Jesus, que às vezes abrem mão de uma série de outras potencialidades, de outras possibilidades. Por quê? Porque decidiram ajudar seus irmãos, né? Para estar lá. Para estar lá. Ele está gastando, ele está dispondo a sua vida. Eu conheço quem queria ser fazendeiro e não pode porque está cuidando dos irmãos. Isso. Desse jeito. Não é assim? Eu tenho que abrir mão. Agora, por outro lado, gente, eu conheço pessoas que dizem assim, ó: nossa, eu amo muito meus filhos, mas não criou os filhos, deixou outro criar. Ah, mas eu amo muito a Jesus Cristo, mas não se entregou a Jesus, né? Não se entrega a Jesus, ama Jesus, mas não se entrega. Não quer ficar longe dele. E aí essa conversa é papo furado. Até porque uma medida de amor que se tem, seja entre um casal, seja de que forma for, é quanto tempo se dedica. Quando uma pessoa ama, dedica tempo, né? O homem que ama uma mulher, o rapaz que ama uma jovem, dedica tempo a ela, não é assim? Eu já estou meio passado, mas eu me lembro que eu me esforçava por dedicar tempo à minha namorada, que depois se tornou noiva, que depois se tornou minha esposa, e eu dedicava muito tempo a ela, e eu até preciso vigiar, porque eu preciso continuar dedicando tempo, né? Sim. Diz que esse é o negócio. É. Olha lá. Aí, acabou de entrar online. Aí, ó. Só para ouvir esse daqui. Pegou o ato, hein? Você falando. Márcia Fernandes. Ainda bem que estava falando de bem, hein? Que coisa beijão, boa. Minha esposa. Ô, Senhor, dê a glória. Deus ser contigo, Deus ser conosco. Continue sendo conosco. Então, quando você ama seus filhos, o que você faz? Dedica. O pai que ama seus filhos, dedica tempo aos seus filhos. Justamente. Você quer um sinal de que não ama? Não tem dedicação de tempo. Quer um sinal de que ama pouco? Dedica pouco tempo. Quer um sinal de que ama muito? Dedica muito tempo. Uma pessoa que ama muito o trabalho, o que ela faz? Dedica tempo ao trabalho. Dedica tempo ao trabalho. Muito tempo ao trabalho. Quem ama muito ao Senhor, dedica muito tempo ao Senhor. Quem ama seus irmãos, dedica tempo aos seus irmãos. Tem prazer em estar juntos. É. Né? Tem gente que não tem prazer de estar junto com os irmãos. E eu entendo, quer dizer, eu não entendo o que ele está fazendo na igreja, porque lá no céu vai ficar todo mundo junto. Lá no céu. Agora, vamos avançar para pensar aqui o seguinte. O verso 7, então, encerra aqui para nós
o que nós chamamos aqui de 7 passos na dinâmica da vida espiritual. Ou você poderia entender 7 componentes que você precisa agregar à sua fé como elementos essenciais para a sua vida espiritual. E a gente precisa entender assim, a autenticidade de nossa fé é confirmada na medida em que manifestamos as virtudes cristãs. Estas que estão listadas aqui entre os versos 5 e 7. A autenticidade, sua fé é autêntica, então você precisa ter esses elementos. Se você não tem, sua fé não é autêntica. E aí entra o fator que o senhor mencionou aí, que é o da produtividade. E a gente apoia isso no que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, dos versos 17 a 21. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Olha aí a frutificação aí. E tem que produzir. Você fala assim, mas eu não preciso produzir. Opa! A nossa relação com Deus exige uma mudança de personalidade. Não, e esse negócio é tão sério. Tem uma mudança. O Bispo Samuel, que quando uma terra está com problema, tem que o agrônomo lá fazer uma análise da terra para saber quais os componentes que está faltando naquela terra para aquela devida frutificação. E o senhor está usando a figura da terra aí, que é a mesma figura usada lá em Hebreus, não é? No capítulo 6. A mesma figura usada. Justamente. Então, nós temos que procurar quais são os componentes desse crescimento que está faltando em nossas vidas para ter uma fé autêntica. Olha a figura lá aí o senhor continua comentando. Deixa eu ler aqui 6 de Hebreus, versos 7 e 8. Portanto, a terra que absorve a chuva, que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a benção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançado ao fogo. Misericórdia, Senhor. Então entende que é um ponto muito crucial na vida do cristão. Não há uma falácia, meu irmão. Tem a sua fé, larga ela para lá, o Espírito Santo já fez, isso vai acontecer automaticamente, fique em casa. Não leia a Bíblia, não precisa orar, não precisa buscar ciência, conhecimento de Deus, não precisa temperança, seja destemperado, não tem domínio próprio, não tem nada, não tem... Meu irmão, você não vai frutificar. E aí, olha o resultado aí, no final vai dar tudo errado. E aí você, mas eu fiz lá o que o pessoal falou, mas você não seguiu o conselho bíblico. Não adianta, não tem respaldo. O texto continua para dizer, pastor Otiniel, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Se o fruto não está sendo bom, é porque a árvore é ruim. E o texto continua para dizer, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Olha, você ouviu direitinho aí? Deixa eu ler de novo. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E é interessante a gente lembrar o seguinte, que a vida do cristão é uma crescente. A partir do momento que eu me converto, eu vou acrescentando essas virtudes, o Espírito Santo vai trabalhando em mim e eu preciso frutificar. Então o cristão ele não pode ficar estagnado. Ele não pode aceitar na vida dele essa anestesia, né? Essa mornidão. A gente tem que lutar para ter uma crescente na nossa vida espiritual o tempo todo. Buscar do Senhor, renovo, transformação. E aí esse aspecto aí da frutificação é essencial. Se a gente não tiver essa frutificação, vamos ser cortados e lançados no fogo. Da perspectiva, Bispo Alberto, lá de Hebreus capítulo 6, versos 7 e 8, toda terra produz algum tipo de resultado, que é o que o senhor tem dito. Algumas só produzem ervas daninhas e outras vão produzir frutos aceitáveis, né? Verdade. E nós mesmos reprovamos aqui a terra que não dá bom fruto. Essa terra não é excelente. Precisamos fazer uma análise. De repente, pode até fazer
uma implementação de insumos para ver se melhora, tal como o crente ruim, que chega lá e ainda não quer, né? Aquele que não quer produzir, de repente, com o ensinamento, ele olha, mas aprendi isso aqui, aí ele começa agora a dar um sinal de vida. Opa, entrou o componente aqui, eu estava enganado, Senhor, me perdoe. Começar a produzir agora, né? É a metamorfose, é a transformação. E é interessante, porque quem tem o compromisso com o Senhor, mesmo que erre, ele está numa sequência, assim como o pastor Aldineu disse, e nós vamos ver isso nos versos a seguir, né? Não vai ter como a gente verificar isso hoje, mas nós vamos seguir com esse assunto na semana que vem. Vai haver uma edificação crescente. No entanto, nosso Deus zela de nós de um modo maravilhoso. Se o seu compromisso é com Jesus, Ele vai te ajudar a ir aperfeiçoando-se cada vez mais. Lá em Provérbios é dito que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está no capítulo 6, não é isso, de Provérbios? Isso. Brilhando mais e mais. Então, para quem está entregue à direção do Espírito Santo, ele vai avançando sim, né? Mas há os casos que não vão avançando, e aí eu preciso chamar a atenção. E como é que eu vou te chamar a atenção? Eu vou te perguntar assim, quais são os frutos que estão presentes na sua vida? Tem pessoas, irmãos, que se apresentam a nós, falam, não, eu sou crente há 15 anos, sou crente há 20 anos. Tá bom, eu pergunto, qual é a mudança em sua vida nesses últimos 15 ou 20 anos? Como é que você se vê em sua produção espiritual? Se você considerar que Efésios capítulo 4 fala de uma atuação ministerial na sua vida para que você se torne a estatura do varão perfeito, então eu tenho necessariamente ali uma previsão de crescimento espiritual. Isso significa dizer assim, todos nós precisamos estar avançando em compromisso com Deus, avançando, né, em responsabilização com a obra do Senhor, etc. E aí, com muito pesar, eu vejo que há muitos crentes com mais tempo de fé, não vou chamar crente velho, porque às vezes é até jovem, né? Mas ele está com mais crente de fé, que em vez de melhorar, piora. Há muita gente, e eu observo isso a partir da minha igreja, há muita gente que pelo tempo de fé era para ser mais compromissado com as reuniões de estudo da Bíblia e de repente para de ir. Parece que não precisa mais, parou de crescer. Aí está evoluindo, aí está voltando, né? E não é só a minha igreja, na verdade a gente tem que tomar cuidado, porque vê isso com frequência em muitos lugares, né? A gente precisa ter cuidado. Tem. E esse é um ponto que... Mas se a senhora fala assim, não atrapalha aqui? E como é que eu faço agora, hein? Minha esposa Márcia Rodrigues está lá também nos ouvindo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Viu, Márcia? Vai orando aí. Vamos frutificar no Senhor. Irmã Márcia, deixa eu só reforçar o que eu falei para Elisa, viu? Fala pro maridão levar lá, tem um almoço lá esperando. Não tem problema ser de surpresa, não. Glória a Deus. Olha, Márcia, essa porta aberta aí é para louvar o Senhor, nosso Deus. Então, mas quando eu penso nesse texto, eu fico assim, pensando que nós estamos com uma oportunidade enorme na mão. A igreja, a multiforme sabedoria de Deus, multiforme graça de Deus, ajudando essas pessoas. E as pessoas, parece que elas resistem ao próprio Deus, porque elas não querem aceitar os insumos que é devido à terra para a frutificação. Aí quando você resiste, é como se você não aceitasse, não tem como, é pedra lisa. Tudo que joga lá não passa direto, não vai frutificar. Aí é problema de terreno mesmo, sabe? O terreno não aceita aquilo que o Senhor coloca. E a Bíblia é muito séria nisso, né? É muito sério. Eu queria propor que a gente encerrasse. Nós estamos aqui já no horário de encerrar, mas com um verso.
Tiago capítulo 2, verso 18. Que tem tudo a ver. Jesus está dizendo aqui, pelos seus frutos os conhecereis. Presta atenção. Para aquelas pessoas que dizem que você não precisa se preocupar com nada, Jesus diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E claramente dentro da perícope ele acrescenta o verso 21, se você for ver tem o 22 e o 23, que deixa claro que quem não tiver fruto aceitável perde o reino dos céus. Aí vem o apóstolo Tiago, apóstolo não, ele não é exatamente um apóstolo, mas foi o líder do colégio apostólico, é o irmão de Jesus Cristo. Para alguns é considerado normal com o título de apóstolo. Tiago 2,18 ele diz: entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. O que Tiago está falando é assim, quem não tem obras não tem como demonstrar a fé. Procede? Procede, corretíssimo. Até Querem mesmo comentar porque, o texto e vai ser o nosso último comentário então dessa até parte. mesmo porque uma das evidências daquele que vive uma vida de fé, fidelidade a Deus, ele vai ter frutos, né? Automaticamente ele vai ter obras. Então, como consequência de uma fé genuína, de uma vida com Deus. Não tem jeito de separar essa fé das obras. Não tem como. Jesus diz lá em João 14, não, minto, João 15. João 15. João 15, Jesus diz que quem estiver nele dá muito fruto. E, na verdade, quando as pessoas tentam se fundamentar nessa questão de não preciso ter obras, na verdade, porque a pessoa não quer se comprometer. Ela quer buscar aquilo que é mais fácil. E aí a gente tem que lembrar que o caminho ele é estreito, né? O caminho ele é estreito. E a porta nem o caminho, a porta não passou por reforma e o caminho não foi pavimentado. Não foi pavimentado, não foi facilitado. O caminho é estreito ainda e a porta também. E o negócio é o seguinte, nós estamos rindo aqui, mas é de chorar. É de chorar. Verdade. Muitas pessoas estão embasadas na sua própria carnalidade. Esse é o grande... Ela diz que está em Cristo, mas está vivendo a carnalidade dela. Ela não aceita, na verdade, o ensinamento de Cristo, que é negar-se a si mesmo, por exemplo. Isso não é vida cristã, isso é filosofia cristã. Isso é filosofia cristã, isso não tem embasamento cristão de jeito nenhum. Não, eu estou muito bem com Deus. Pergunta para essas pessoas que desobedecem o Senhor completamente. Não anda no caminho do Senhor, não aprende, não tem ciência, não tem domínio próprio, não tem temperança, não tem fé, não tem coisa nenhuma. Procura para ela como é que ela está. Estou bem com Deus. Sempre o mesmo discurso. Não tem noção do que é esperar. Ela não tem noção. Então é um sem noção também, né, dentro da igreja. Receba essa palavra com amor, tá? Ela não é uma palavra para criticar, ela é uma palavra para nos exortar a dar uma pensada. Eu quero te dizer que se tiver alguma razão da gente estar aqui todas as terças-feiras nessa conversa, é para poder ajudar alguns. E permita Deus que até você partilhe disso conosco, mandando essa mensagem para alguém que possa ser edificado por ela. Tá bom? Nossas participações finais, e aí eu vou pedir ao senhor que ore conosco, além de saudar aí mais alguém, que perfeito. A Ana Vitória acabou de entrar aqui, né? Amém, glória a Deus. Abraça, Ana Vitória. Deus abençoe em Cristo, que essa palavra, como diz a balance conforme Deus balança a figueira, né? Para nós podermos entender. E deixa eu registrar aqui agradecimento à Anne, que é a nossa instrumentadora, a pastora gente, me ajuda aí. Adriana. A pastora Adriana. Pastora Adriana, que é a grande motivadora, né? Eu quero dizer para todos que eu estou aqui porque a pastora me motiva a estar aqui. Aleluia, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E é usada por Deus nisso. E ao pastor Ismael, que é o pastor desta igreja, a Igreja de Deus do Estrela. Assim se diz? Mais conhecido. Igreja de Deus do Estrela, e que é uma bênção nas nossas vidas. Amém. Agradecer também a Ivonete que está participando, que Deus possa abençoar cada um de vocês que participou aí,
né, numa terça-feira, final de tarde, que Deus possa edificar a sua vida e que nós possamos de alguma forma contribuir com o seu crescimento espiritual. Tem também participação aí da Márcia Rodrigues, amém, glória a Deus, Deus abençoe, viu? É um prazer enorme ter aí a participação de vocês. Eliana Maria dos Santos também participando. Amém. Deus abençoe, queridos. Que Deus possa realmente abençoar a vida de vocês. Te esperamos na próxima terça-feira, às 17h30, onde vamos falar das consequências que necessariamente nos alcançarão. Presentes aí nos versos 8 a 11 da segunda carta de Pedro, capítulo 1. Veja que não é tão simples estudar a palavra de Deus. Se fosse simples, nós tínhamos feito tudo no primeiro programa. Estamos aqui tentando avançar, né, progredindo nessas explicações todas, mas é muita riqueza, queridos. E que esse modelo de bate-papo também ajuda demais, né? E nessas nossas conversas, vai tirando proveito, né, para que nós coloquemos isso em prática nas nossas vidas. Que o Senhor em Cristo nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Vamos. Suas considerações finais? Não, quero só agradecer a todos os ouvintes, né? Semana que vem nós estamos aqui novamente para poder continuar. Aleluia. Deus abençoe a sua semana. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir e nos colocar essa fé tão firme em nossos corações, essa convicção, Pai, Sim, Deus, de que o Senhor está nos assistindo e nos ajudando aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor possa lá os abençoar. Continue a guiá-los com a sua palavra e que eles possam frutificar para a honra e glória do teu nome. E que nós sejamos aqui, Senhor, teu servo, teus instrumentos para poder auxiliar nessa jornada de fé que o Senhor nos dá. Amém. amém. Aleluia. Permitindo o Senhor, até a semana que vem, às 17h30, na terça-feira. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Deus, tu és lindo, e para mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus. Aplauda Ele.
só para Ele. Aí eu peguei o violão e eu falei assim: eu queria tanto te impressionar, fazer algo grandioso pra te surpreender, mas me perco nas palavras, só em tentar. Palavras são pequenas pra te descrever. Como impressionar um Deus que fez o céu, a terra e também o mar. Então olhe bem aqui e inclina os seus ouvidos para me ouvir. Essa canção eu escrevi só pra te elogiar e te dizer assim: lindo, pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus. É linda a tua presença, lindo é o nome teu. É lindo te imaginar sorrindo enquanto eu te chamo de lindo. Por mim, toda essa gente que está aqui também te ama e te acha o mais lindo, sim. Se eu fosse você, eu dava um glória bem alto pra Ele. Deus, não há ninguém que se compare à tua grandeza, não há nada que se compare à tua beleza. Pra mim tu és o mais lindo. A gente tenta, mas não consegue. Como impressionar um Deus que fez o céu, a terra e também o mar. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, Senhor, e vê se o Senhor encontra. Vê se o Senhor encontra o verdadeiro adorador. Inclina os seus ouvidos para me ouvir. Porque essa canção eu escrevi só pra te elogiar e te dizer assim. Erga suas mãos e declare a Ele: lindo, pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus. É linda a tua presença, lindo é o nome teu. É lindo te imaginar sorrindo enquanto essa gente que está aqui também te ama e te acha lindo, sim. O mais lindo não é aquele que você chama de gatinho. A mais linda não é essa que você chama de gostosa. Lindo é aquele que morreu na cruz do Calvário para te dar o direito de vida eterna. Aquele que fez por sua casa o que nem a sua família faria. Eu não sei para vocês, mas para mim Ele é o mais lindo. É